Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e doutora em saúde e nesse vídeo a gente vai falar sobre alimentos e hábitos que ajudam a tratar o refluxo e até mesmo evitar esse problema. Então, se esse assunto te interessa, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e ativa o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. O refluxo nada mais é do que o retorno do conteúdo ácido do estômago em direção ao nosso peito. Então, esse ácido ele pode subir até o esôfago ou até mesmo até a nossa garganta, a nossa boca, dependendo da gravidade desse problema de refluxo, da frequência com que ele está ocorrendo ou até mesmo dependendo da posição em que essa pessoa está. Se ela está de pé, deitada, mais curvada ou sentada, por exemplo. Então, se você sente dor no seu peito, como se ele estivesse queimando logo após as refeições, ou quando você vai deitar para dormir, ou quando você fica muitas horas sem se alimentar, saiba que essa é a principal característica, o principal sintoma do problema do refluxo ácido. Para evitar ou melhorar esse problema de refluxo, é muito importante, pessoal, que, primeiro de tudo, a gente entenda quais são os alimentos que acabam prejudicando, piorando cada vez mais o problema de refluxo. Nós temos o chocolate, o cacau, o café, leite de vaca e seus derivados, refeições com muitas gorduras, frituras, frutas mais ácidas como o limão, o abacaxi, principalmente se você consome essas frutas de estômago vazio, o excesso de glúten, doces, hortelã e pimenta. Então, todos esses alimentos acabam contribuindo ou até mesmo agravando o quadro de refluxo. O que esses alimentos fazem quando eles chegam lá no nosso estômago? Eles acabam relaxando o esfíncter que existe entre o nosso estômago e o nosso esôfago. Esse esfíncter é como se fosse uma portinha e ela precisa se manter fechada na maior parte do tempo. Quando a gente tem uma alimentação que é baseada com muita frequência nestes alimentos que eu acabei de citar, quando esses alimentos chegam lá no nosso estômago, eles acabam abrindo esse esfíncter, essa portinha, e esse ácido sobe com mais facilidade em direção ao seu peito. E é aí que você vai sentir aquela queimação, aquela dor ali na região do seu peito e da sua garganta. Da mesma forma, pessoal, é muito importante que você que tem um problema de refluxo evite utilizar aquelas roupas que são muito apertadas na região do abdômen. Evite fazer refeições com um grande volume de comida. É muito importante que você fracione mais as suas refeições ao longo do dia e não realize 2 ou só 3 refeições no seu dia, mas fracionar, então 5 a 6 refeições com uma quantidade de comida menor em cada refeição e muito importante, evitar realizar ali o jantar, né, a sua última refeição muito próximo do horário em que você vai se deitar para dormir, né? Nesse período noturno, o nosso trabalho digestivo ali no estômago, ele já está um pouquinho mais lento. Então, se você sobrecarrega o seu estômago, principalmente de refeições pesadas, né, muito picantes, condimentadas, com muita gordura, toma ali um cafezinho, né, por exemplo. Então, essa refeição ela vai sobrecarregar, ela vai demandar um trabalho digestivo maior ali do seu estômago, sabendo que esse trabalho digestivo já está um pouco mais lento no período noturno, e aí logo em seguida você vai se deitar. O que vai acontecer? Você vai sentir esse retorno do conteúdo ácido para o seu esôfago, para a sua garganta, e isso vai ficar te incomodando pelo resto da noite. Você pode ter náuseas, pode até chegar a vomitar
né? Dependendo da frequência com que esse ácido está subindo ali em direção à sua garganta. 2 hábitos que ajudam muito a evitar esse problema de refluxo à noite, pessoal, é dormir virado ali para o lado esquerdo. Então, se você puder, durma virado para o lado esquerdo e colocar 2 pedacinhos de madeira nas 2 cabeceiras da cama. Esses pedacinhos de madeira podem ter entre 7 a 8 centímetros. Você vai elevar um pouco a cabeceira da sua cama. Isso já vai ajudar a evitar a subida desse ácido ali em direção ao seu esôfago, evitando com que você fique tossindo, com que você fique se engasgando ali à noite devido ao problema de refluxo. É muito importante que no seu dia a dia você inclua alguns chás que têm um efeito anti-inflamatório e cicatrizante para a mucosa do trato digestivo. Eu gosto bastante de indicar o chá preparado com as ervas de camomila, guaçatonga e espinheira santa. Você pode incluir de 2 a 3 xícaras de chá morninho por dia. Por exemplo, uma xícara de manhã, uma à tarde e uma à noite. Estas ervas, pessoal, elas vão diminuir a agressão com que esse refluxo provoca ali na parede do seu esôfago, da sua garganta, evitando o desenvolvimento de um problema mais sério no seu estômago, como por exemplo de uma úlcera. Além desses chás, é bem interessante que você comece a fazer uso do gel de aloe vera todos os dias em jejum. Esse gel você deve comprar pronto, de uma marca confiável, e ele vai ter uma ação anti-inflamatória, cicatrizante, estimular a produção de muco dentro do seu estômago. Isso vai ser bem importante para o seu tratamento. E por que é tão importante a gente se preocupar com esse muco dentro do estômago? O muco, pessoal, é como se fosse um gel que reveste toda a parede do seu estômago e evita o contato desse ácido com a parede do estômago, né? Então, ele protege o estômago, tá? Evitando ali problemas de dores, né? De queimação, tá? Até mesmo quem tem problemas de úlceras, de gastrite, esse gel de aloe vera vai ser bem interessante. Então, quando a gente tem uma rotina, né? Hábitos ali que se baseiam muito na ingestão de bebidas alcoólicas, café, um estresse contínuo, né? Uso muito exacerbado de medicamentos anti-inflamatórios, né? Quando a gente tem falta de glutamina no nosso trato digestivo, de zinco, de vitamina A, isso acaba reduzindo esse muco protetor do nosso estômago. Então, pensar em um estômago saudável também é pensar nestes nutrientes, né? Zinco, vitamina A, glutamina, além da ingestão do gel de aloe vera. E nas suas refeições do dia a dia, quais alimentos devem entrar nessas refeições? É importante que você consuma frutas diariamente, cereais como psyllium, aveia, sementes como a semente de linhaça, a semente de chia, leites vegetais de preferência e não leite de vaca, por exemplo, leite de castanha, de coco ou até mesmo leite de aveia. Hoje em dia é muito mais comum a gente ir ao supermercado e se deparar com esses leites vegetais. É mais comum a gente encontrar à disposição para venda. Mas é importante que você saiba escolher o melhor leite vegetal para o seu trato digestivo. Aquele leite, né, aquela bebida que tenha uma lista de ingredientes menor, que tenha uma quantidade menor de aditivos químicos nessa lista de ingredientes e que não tenha adoçantes na sua composição, tá? Então é isso que você deve observar. Na sua refeição de almoço, jantar, você vai optar por carboidratos como o arroz integral, batatas, a mandioca, o cará. Você vai optar por grãos como lentilha ou ervilha, carnes magras como frango, peixe, ovos, legumes, folhosos. Esses alimentos precisam fazer parte da sua alimentação diariamente. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor para o seu problema de refluxo.
A gente pode pensar em alguns exemplos. Ao invés de você comprar aquela mistura para bolo pronta no supermercado, que tal preparar o seu bolo em casa? Com uma banana, com aveia, com canela em pó, né? Então é um bolo que pode servir como um lanche para você e é muito mais natural do que uma mistura industrializada. Ou ainda, que tal reduzir o consumo de carnes vermelhas na sua semana e optar mais pelo peixe, por um omelete, por um peito de frango, temperado ali com muitos temperos naturais, como a cúrcuma, pouco sal, orégano. Isso vai ser bem interessante para a sua saúde digestiva. Um terceiro exemplo seria, ao invés de comprar aquele iogurte de frutas que está lá no supermercado, cheio de corante, adoçante, aditivo químico, que tal preparar o seu iogurte em casa? Então, compre um iogurte natural, sem sabor, ou compre um leite vegetal e bata no liquidificador com uma banana bem madura. Ele vai ficar bem docinho e não vai ter aqueles aditivos químicos e aqueles adoçantes que a gente encontra nos iogurtes prontos de supermercado. Uma coisa também, pessoal, muito importante para o tratamento de refluxo é a perda de peso, principalmente a redução da gordura na região abdominal, porque quanto maior for a sua circunferência da cintura, pior vão ser os seus sintomas de refluxo. Então, essa gordura que está ali na sua região do abdômen, ela acaba pressionando o estômago e quando ela pressiona o seu estômago, ela acaba fazendo com que esse ácido suba em direção ao seu peito, em direção à sua garganta. Então, quando você começa a diminuir um pouco mais a quantidade de comida das suas refeições, fracionar mais as refeições do dia a dia, evitar aqueles alimentos que eu citei lá no início do vídeo, isso tudo já são hábitos, né, que vão te ajudar a perder peso, né, incluindo ali uma atividade física regular na sua semana. Vai ficar ainda mais fácil de você diminuir essa gordura que você tem acumulada na sua região abdominal. Uma outra dica de ouro em relação ali ao tratamento de refluxo é o manejo do estresse. Porque, pessoal, o nosso estômago ele responde muito ao nosso estado de humor. Toda a parede do estômago está em contato com o sistema nervoso. Então, uma carga alta de estresse ou de ansiedade pode fazer com que substâncias inflamatórias sejam mais liberadas no seu trato digestivo. Isso vai inflamar mais o seu estômago, distender mais ele e aumentar os seus sintomas de refluxo. E aí, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou dessas orientações, se você tem um problema de refluxo, qual dessas dicas você já pratica no seu dia a dia. Compartilhe aqui a sua experiência com quem está assistindo esse vídeo e, é claro, se você gostou desse assunto, curte esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal do YouTube porque você é muito bem-vindo aqui e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessas orientações para melhorar a sua saúde digestiva e tratar esse problema de refluxo. Até a próxima, pessoal, e um forte abraço!